Fala galera, mais um Plenicast. Eu sou o Renato, tô aqui com o Gugu. E aí, Gu? Tamo junto, Rei, vambora. E hoje o nosso convidado, empreendedor, Marcelo Toledo. Obrigado pela presença, Marcelo. Valeu, Renatão. Valeu, Gustavo. Cara, prazer estar aqui com vocês. Mais um podcast. Faz parte da minha vida agora. Cara, é muito bacana. Adoro bater papo, adoro conversar. Então, obrigado pelo convite. Cara, deixa eu contar uma particularidade. Eu tô muito feliz, primeiro porque eu acompanho demais o seu podcast. Nem sabia que você fazia podcast para outras pessoas, então tô me sentindo até honrado, de certa forma. E deixa eu contar também. A gente já empreende há algum tempo, né? Mas a gente estava até falando nos bastidores. A gente não tem uma origem técnica, assim, do negócio, né? A gente vai aprendendo meio que na paulada, da amarra e tal. E a gente começou a empreender na plenitude em 2012, 2013, 2014, por aí. E, cara, não sabia nada de negócio, assim, zero. Não que eu saiba muito ainda, hoje em dia, mas não sabia nada. E aí, procurando, por volta desses anos, aí eu achei um livro seu. Mas nem sabia que era você, também nem... Associei o livro legal. a você há pouco tempo, assim, inclusive. E... De quando que é aquele livro? 2013. 2000? Bate a data. E aí achei esse livro, falei, pô, que demais, cara. Um livro fácil de ler, mas com muita informação. E me adentrou um universo que eu nem sabia que existia, cara. Então, muito obrigado por isso. Pô, legal, cara. Fico feliz de escutar isso, assim. É um livro que, no começo, fez muito sucesso, né? Porque, puta, eu tinha um blog naquela época que era um blog que era um dos poucos e que tinha muito acesso. Então, o blog ajudou a impulsionar muito as vendas do livro. E depois, cara, começou a aparecer um monte de livro, ele ficou meio que ali, digamos que não vendia tão pesado, assim. Mas quando eu escuto alguém que leu o livro e que ajudou, puta, cara, você fala, caramba, valeu a pena ter investido todo aquele tempo para ajudar algumas pessoas. Fico feliz pra caramba que tenha dado certo. Foi muito bom, cara. E nacional da época, assim, eu lembro que foi o único que eu achei nessa... Hoje é muito comum, né? Mas há 5, 6 anos atrás, foi o único que eu achei na época. Então, obrigado por isso. Valeu. Ô, Marcelo, comece apresentando aqui. O público nosso é um público da área da saúde. Você vem de um outro universo, apesar de também ter relação com a área da saúde. Total. Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Pô, eu sou empreendedor, né? Cara, 22 anos aí que eu trabalho em startups e negócios que nascem muito pequenininho ou do absoluto zero. Então, são 22 anos nessa jornada. Muitas delas tomando porrada na cabeça também, porque não é fácil. Eu também não fui formado para ser um gestor, um empreendedor. Então, cara... quando você não tem meio para buscar esse conhecimento, você acaba tendo que testar o que empiricamente, o que algum amigo te contou, um conselho que você pediu, então você invariavelmente vai errar muito. Então, ao longo da minha vida, cara, eu empreendi na área de telecom durante muitos anos. A gente vendeu essa operação depois para uma operadora de telecom. Depois eu fui empreender no mundo de fintech. Logo na sequência, depois de ter vendido essa operação, eu fui trabalhar no Nubank. Então, eu peguei boa parte da rampada no Nubank, entrei no Nubank ainda era uma empresa de umas 150, 200 pessoas, e quando eu saí, a gente já tinha passado de 1.000 pessoas. Então, essa estruturação da empresa e de uma empresa completamente diferente de tudo que eu já tinha trabalhado, foi muito interessante viver, porque eu sempre tinha vivido experiências com muita fricção, com muita dificuldade, com muita escassez. E quando eu chego no Nubank era exatamente o contrário. Era a reclamação do porquê que vocês não estavam contratando mais gente, do porquê que a gente não estava crescendo mais rápido, no sentido de, cara, quem faz a empresa são as pessoas. Então, se não tiver pessoas, a empresa não cresce, né? E aí eu saio do Nubank há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, para fundar uma empresa na área da saúde, chamada Clivo. Nós cuidamos de pacientes crônicos. Então, nós somos um tratamento digital para pacientes das mais diversas comorbidades. Começamos com diabetes, depois passamos para dislipidemia, hipertensão. E a gente faz isso de 2 formas. A gente tem um time clínico, um time multifuncional, educador físico, nutricionista, psicólogo, enfermeira, médico. E a gente coloca tecnologia nisso. Então, a gente tem dispositivos de monitoramento à distância. Então, uma pessoa mediu a glicemia, furou o dedinho lá, botou no aparelho, eu recebo isso em tempo real. Temos balança, temos pulseira, então consigo saber se você fez exercício, se você está sendo ativo, consigo saber se seu peso está subindo e descendo. Então,
esse time começa a te conhecer cada vez mais. Então tem uma pessoa que cuida ali de você e vai te ajudando nas suas dificuldades. Então é muito personalizado. A gente cuida de milhares de pessoas, mas a pessoa sente como se fosse o seu amigo que te conhece há 30 anos, porque a gente anota tudo, todos os detalhes a gente sabe. Então é esse tratamento digital que ajuda primariamente os pacientes crônicos através de planos de saúde. Então a gente trabalha para planos de saúde e indústria farmacêutica. Então minha jornada tem sido ultimamente mergulhar e aprender cada vez mais sobre esse universo aí que eu, cara, só era só flertava. Eu fui atleta profissional de natação, então sempre estudei, sempre gostei muito de nutrição, de atividade física, de entender como o corpo funcionava. E quando eu entro nesse universo, que é um universo médico, né, um universo clínico, é uma outra realidade. Então estou super apaixonado aí por esse universo. Acho que dificilmente a gente sai depois que entra na saúde, né? Pô, que bacana. E qual que foi a sacada para esse negócio? Você já fazia esportes e tal, mas qual que foi Cara, a ideia original foi, eu gostaria de criar... Primeiro você vai tendo aprendizados ao longo da sua vida de empreendedor que você fala assim, cara, eu nunca mais vou cometer esse erro. Então eu cometi muitos erros na minha vida que eu criei uma listinha, ela falou, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso. Então esses nunca mais vou fazer isso se tornaram assim, puta, eu preciso cumprir com isso daqui. E também você tem outros aprendizados, você fala, eu preciso fazer isso é melhor do que isso. Então eu criei algumas premissas que era assim, eu não vou criar nenhum negócio que é extremamente inovador. Negócios extremamente inovadores no Brasil, eles são muito difíceis de darem certo. Você pode acertar a mão, você pode ter um resultado incrível e você fala assim, caramba, estou crescendo, está dando super certo, não estou tendo obstáculo, mas isso vai ser uma raridade, vai ser uma mosca branca, como a gente costuma falar, que é raro de você encontrar. A ideia original, então, era, eu quero trabalhar com B2B, porque ao invés de pescar um peixe por vez, eu pesco de rede, então você consegue crescer mais rápido, então queria fazer um negócio B2B. Eu queria fazer um negócio que fosse escalável, ou seja, ele tem que ter uma pegada tecnológica. Negócios que são mais tradicionais, eles têm dificuldade de descolar o custo da receita. Então, negócios que escalam, normalmente, uma hora o custo estabiliza e a receita ela começa a abrir aquela boca de jacaré. Então, essa era uma característica que eu queria. E, obviamente, que eu queria fazer alguma coisa relacionada à saúde. E a ideia original que veio eu falei, cara, não é uma pessoa que consegue transformar a vida de uma pessoa. É um conjunto de pessoas. Então, por que eu não crio uma solução que vai ajudar essa pessoa a ter uma vida mais saudável? Só que quando eu pensei em ter uma vida mais saudável, eu não pensei no crônico. Eu pensei na pessoa saudável como eu. Eu queria ter um personal trainer, eu queria ter um nutricionista, eu queria ter um médico, eu queria ter uma psicóloga que me acompanhasse e eu pagasse um valor por isso. E aí, quando eu fui estudar esse mercado, eu vi que era um segmento chamado wellness, que é bem-estar. E o bem-estar era muito difícil de você vender para uma empresa. E aí, conforme eu fui entrando nesse mundo, eu percebi que o que doía de verdade eram os maiores utilizadores do sistema de saúde, que tinham pouquíssimo espaço dentro dele, que era o paciente crônico. O paciente crônico, ele vive com a doença 24/7. Então, se você um dia toma uma dose de insulina errado às 11 da noite, você não tem com quem falar. Se você não sabe como agir naquele momento, você entra em desespero, você vai para o hospital. E aí você começa a se tornar muito caro para o seu plano de saúde. E algo que poderia ser resolvido de forma muito simples. Esse é um exemplo das centenas que a gente tem lá dentro de coisas muito simples, que a gente vai lá e resolve. E aí a pessoa começa a ficar mais eficiente e começa a ter um custo igual uma pessoa que não tem doença crônica, sabe? Sensacional. O empreendedor, ele surgiu para sanar problemas, resolver dores? Com certeza. Essa é a origem do empreendedor? Eu acho que normalmente as pessoas pensam exatamente o inverso, né? Quase todo empreendedor que eu converso, ele se apaixona pela solução. Ele já começa assim, eu tenho aqui uma ideia de um aplicativo. E aí ele começa a discorrer sobre a ideia do aplicativo e quão incrível vai ser esse aplicativo. Normalmente, quando a pessoa já começa com esse discurso, ela só vai contar com a sorte. Porque o aplicativo é uma ideia da cabeça dela. Não tem qualquer relação com uma dor do mercado. As pessoas pagam por dores. Então, se você resolve um problema muito importante da minha vida que consome meu tempo,
Como é que você torna o meu tempo mais eficiente em relação àquele problema? Então, o empreendedor ele precisa ser um bom resolvedor de problemas. Quando você se apaixona pelo problema, não importa qual a solução que venha. O que importa é que você vai resolver aquele problema de alguma forma. E se você tem uma abordagem ainda mais eficiente de começar a resolver em pequenas etapas, então assim, meu problema é, cara, eu quero ir mais rápido para o meu trabalho. Pô, eu poderia desenvolver um carro para você. Mas, cara, não seria mais fácil eu desenvolver um skate, que eu consigo fazer isso em uma tarde, e você já vai muito mais rápido do que você ir andando? E daí depois eu desenvolvo uma bicicleta e gradativamente eu vou melhorando a minha capacidade de otimizar o seu tempo, de ir para o seu trabalho. Isso é a cabeça de MVP, é o produto mínimo viável. E eu faço isso porque eu quero diminuir risco. Porque às vezes eu vou desenvolver um produto que não resolve o seu problema. Então eu tenho que fazer isso num curto espaço de tempo, com pouco dinheiro. Aí o negócio começa a ficar bacana, porque você vai ganhando dinheiro ao longo do processo e quanto mais resultado você tem, mais você investe. E aí você faz a Ferrari que você gostaria de ter para a solução do seu problema. Sensacional. Você tocou num ponto que é legal, né? Que é MVP. As pessoas geralmente elas querem fazer o ótimo, né? Aquela história do ótimo inimigo do bom, eu não concordo muito, mas nesse contexto ele funciona. Eles querem fazer o ótimo antes de ter alguma coisa boa para oferecer. Como é que você constrói na sua cabeça um MVP? Como é que, para qualquer solução, tá? Vamos deixar genérico, né? Você deu um exemplo aí fantástico, mas para quem está assistindo de repente quer criar alguma coisa, quer criar um infoproduto, muitos profissionais da área da saúde vêm criando, né, infoproduto, quer criar alguma coisa para aumentar seu faturamento, etc. Como é que você cria o MVP? Qual é a premissa para você ter um MVP? Eu acho que a grande resistência das pessoas quando eu falo sobre MVP é que ela não consegue virar a chave na cabeça dela que o que ela está fazendo não é o definitivo. Perfeito. Então ela fala assim, pô, mas como é que eu vou fazer um negócio? Porque eu sempre falo assim, hoje quase todo MVP no mundo digital pode ser no WhatsApp. Aí a pessoa fala, mas cara, como assim? Que diferencial eu vou ter? Eu falo, cara, não se preocupa com isso agora. Seu problema agora não é criar a sua solução definitiva. O seu problema agora é gerar valor para algumas pessoas. Legal. Então você tem que fazer isso do jeito que tome o mínimo de tempo e dinheiro possível. Porque no passado, e aí a importância da gente estudar a história e o passado dos negócios, é que pessoas recebiam muito dinheiro de investimento, passavam anos desenvolvendo um produto ideal, ou seja, que só existia na ideia, e na hora que eles iam para o mercado, eles percebiam que não era aquele produto que precisava resolver aquele problema, era outro. Então, significa que aquela pessoa sempre esteve na estaca zero. Uhum. Você envolveu centenas de pessoas, gastou milhões de dólares e você não conseguiu resolver uma vírgula do problema da pessoa. Então, a partir daquele momento, você está na estaca zero. Você tem que ir para o mercado, você tem que começar a criar pequenas soluções para entregar e falar, isso resolve o seu problema? Pô, isso não resolve o meu problema. Aí você volta para casa, cria mais uma tentativa, uma hipótese que a gente chama, e leva de volta para ver se resolve o problema. Uma hora você vai falar, resolveu. E aí, a partir daí, você começa a caminhar em direção ao mundo ideal. Mas o mundo ideal, ele é o quê? Um conjunto de hipóteses que precisam ser validadas sempre. Toda nova funcionalidade, toda nova etapa que você vai avançar, lembre-se, ela está na sua cabeça. Como é que você minimiza o risco? Você tem que ter um grupo pequeno de usuários que teste aquilo ali e te responda. Cara, isso é do cacete. Isso daqui eu adorei. É uma funcionalidade incrível. Às vezes vai ser assim. Às vezes o pessoal vai cagar para a sua solução. Exato. Vai olhar e vai falar assim, cara, que ignorei. Simplesmente vai ser apático em relação ao que você fez. Isso significa que não foi tão bom assim, sabe? Então, o mindset tem que ser, o negócio começa pequeno, não é definitivo. O aprendizado no começo é a coisa mais importante que você tem. Quem dita a demanda é o mercado, não o que tem na sua cabeça. Uma vez que você aprende isso, você começa a entender que você é obrigado a trabalhar em conjunto com o mercado. É demais você sentar para desenvolver um produto, colaborar com um time incrível de pessoas super inteligentes, mas você pode ficar fazendo isso durante 1 ou 2 anos, mas não teve relação com o mercado, você provavelmente só vai poder contar com a sorte. Faz sentido? Faz sentido. E como que o empreendedor ele quantifica?
você meio que já falou, mas como que ele quantifica, como que ele qualifica, na verdade, aquele problema? Como que ele sabe que aquele problema é realmente um problema, grande ou não, ou alguma coisa inventada na cabeça dele, sabe? Que não é realmente um problema. Então, o mercado, eu acho que a gente tem que estar muito conectado com o mercado de capitais, né? Bolsa de valores, investimento, porque muitos dos negócios que se tornaram presentes na nossa vida receberam muito investimentos. Então, o mercado ele começa a se organizar em patamares. Patamares de valores de empresa, de quanto que vale uma empresa, por que ela vale aquilo. E se você for olhar, existem alguns pools de dinheiro, algumas piscinas de dinheiro que a gente fala. O que são essas piscinas de dinheiro? O segmento da saúde é um dos maiores pools de dinheiro do mundo. O mercado de capitais é um dos maiores pools de dinheiro do mundo. Esses dois são enormes. Então, vocês estão num segmento maravilhoso. E vocês estão num nicho, assim como a Clivo está num nicho. Vocês estão no nicho da saúde, que é o nicho de educação. O nicho da educação tem algumas dores. Quais dores são essas? As pessoas que precisam cada vez mais se capacitar. E devem ter N outros que vocês já entenderam, né? Então, toda vez que você quer resolver um problema, por que a gente fala que é muito mais fácil você olhar para o seu dia a dia? Porque você já vive alguns problemas. E se você já vive aquele problema, crie a solução para você mesmo. Crie a solução para a realidade que você vive. Então, torne o seu dia mais eficiente criando sua própria solução. Comece com uma planilha. Essa planilha vai resolver metade, você fazia em 8 horas, agora você faz em 4. Aí daqui a pouco você desenvolve um sistema e resolve para fazer em 30 minutos e assim por diante. Então, tem coisas no mercado que são mensuráveis, como isso. Pô, eu estou otimizando o tempo que a pessoa levava de 8 horas e ela faz agora em 30 minutos. Cara, isso é um benefício claro, mas existem diversos outros benefícios que você pode gerar que são mensuráveis. E quanto maior a dor, mais fácil é você emplacar o produto. Quanto menor é a dor, quanto menos óbvio é essa mensuração, mais difícil é de emplacar. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito importante. Porque tem muito produto bacana no mercado que não resolve uma dor muito dolorida. Então, ela tem dificuldade de crescer. Ela tem dificuldade de emplacar. A gente vê muito isso até assim, você estava aqui pensando, hoje se desenvolveram vários apps, né? Mas se você olhar no seu celular, você usa 3, 4 apps e acabou. Então, na realidade, tem 500 mil apps que você não usa, porque nem é usado, nem é baixado, nem é usado. E alguns que você até diz que usa, você não usa. Vou entre aspas, vou chutar aí Netflix, Spotify, né? Que são... Você acaba pagando ali, mas você não... Na realidade, você não usa com a intensidade que você acha que deveria usar, mas você deixa lá. Mudando um pouco de assunto, quem que é a sua base como empreendedor? Quando você olha para trás, assim, quem que é a sua referência como empreendedor no Brasil? Você diz os meus ídolos, assim, que eu gosto? Cara que você olha e fala, pô, esse cara era um cara foda, pesado, assim. Cara, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu gosto de me apegar a valores. Legal. Então, eu prefiro me apegar a comportamentos que eu admiro demais. Então, porque eu entendo que, assim, eu tenho uma visão espiritual das coisas que eu estudei e tal, que, cara, esse plano terrestre aqui que nós estamos é um plano transitório. Logo, todos temos coisas a evoluir. Eu tenho muitas coisas para resolver, assim como cada um de nós temos o karma que foi trazido de vidas passadas e dessa vida para a gente resolver aqui. Então, logo somos seres imperfeitos. Então, eu gosto de me apegar aos problemas que eu quero resolver dentro de mim. Que eu conheço alguns e que eu ainda vou descobrir muitos outros. Então, quando eu olho para uma pessoa que eu admiro o que aquela pessoa faz, os hábitos que ela tem, a forma como ela trata as outras pessoas, isso é o que eu admiro demais. Pessoas que têm valores muito fortes em relação à família, que têm valores muito fortes em relação à sua própria saúde, à dignidade, sabe? A ser digno do que foi entregue a ele, aos seus pais, à sua família. Cara, a gente não chega aqui a qualquer custo, né? Sempre teve alguém que colocou um degrau para nos ajudar. Então, perfeito. Essa admiração das pessoas que te colocaram onde você está hoje, eu acho super importante. Então, eu me apego muito a esses pontos específicos, sabe? E eu admiro muitas pessoas. Só que eu sei diferenciar, porque tem muita gente que fala assim, mas pô, fulano, você gosta do fulano, mas o fulano isso. Eu sei separar isso, porque eu sei que todo mundo tem algo negativo. E a gente não pode
crucificar a pessoa. Cara, separa o que é a dificuldade da pessoa e que é o desafio da vida daquela pessoa. Aproveite o que é bom. Comece a ser uma pessoa otimista e se preocupar com o que você pode absorver e não aquele grão de arroz que aquilo é o desafio daquela pessoa na vida, sabe? Pô, Nossa, legal. sensacional. Marcelo, deixa eu te perguntar, deixa eu tentar entender a construção do Marcelo empreendedor, assim. Eu já li que você, de repente, começou com uma área até parecida com a área de origem do Gu, que é de tecnologia. De repente, talvez estudou um pouco de marketing, hoje fala de liderança. Como que foi essa construção das suas capacidades? Qual que era a sua característica no começo da sua trajetória, enfim? Cara, quando eu devia ter por volta de uns 9 anos, meu pai comprou um computador em casa. Computador numa era que não se comprava computador aqui, então você tinha que trazer de fora. Era muito difícil ter computador e meu pai conseguiu uma pessoa que trazia dos Estados Unidos, trouxe para cá e chega esse bichão lá em casa cheio de botão e eu sempre fui muito apaixonado por coisas técnicas. Pense bem, era um negócio que eu amava porque tinha botão, sabe? Então sempre fui apaixonado por isso. E aí quando esse computador chegou, eu fiquei possessivo por aquele computador. Eu quis fuçar tudo, eu queria saber mexer em tudo, eu queria saber o que era o mouse, o que era a memória. E aí começou a minha relação com os computadores. E eu me lembro muito bem um dia que eu estava num shopping, meu pai entrou naquelas livrarias e que vendia jornal e revistaria com livraria, sabe? E eu estava lá pesquisando alguns livros, menino, acho que eu tinha 12 anos nessa época, e aí eu pego um livro e eu falo, cara, eu quero esse livro. E eu pedi pro meu pai esse livro. E como toda criança pede coisa pra caramba o tempo inteiro. Nesse dia eu não sei porquê, meu pai me deu esse livro. Imagina um menino que nunca tinha lido nenhum livro na vida, pede um livro de alguma coisa que era uma linguagem de programação naquela época e meu pai me deu. E esse momento marcou a minha vida. Porque eu devo ter lido esse livro 1 milhão de vezes porque eu queria aprender algo que ainda não tinha conexões neurais na minha cabeça suficiente para eu entender. E eu comecei a praticar e é assim que eu aprendi a programar. E nesse momento virou a chave porque eu aprendi a me educar. Foi o momento que eu comecei a me tornar autodidata. Perfeito. E a partir dali, a minha vida mudou por completo. Porque eu comecei a entender os computadores de forma mais profunda. Eu troquei de sistema operacional, então o Windows era o sistema que todo mundo, os seres humanos normais usam. Eu fui para um sistema que chama-se Unix. E eu comecei a entrar num sistema que você, de fato, entende o que é um sistema operacional. Que, de fato, os programadores utilizam. E isso formou minha base como profissional de tecnologia. E a partir dali eu fui para o mercado, comecei a trabalhar. E quando eu cheguei no mercado de trabalho, foi uma fase muito propícia, porque precisamos fazer isso aqui, precisamos criar um provedor de internet. Você sabe criar um provedor de internet? Eu não sei, mas eu sei estudar. Eu sei usar o computador, então, cara, se eu tiver acesso a algum documento que ensine a fazer isso, eu sei fazer. E essa é a história da minha vida, porque tudo que eu não sabia, eu fui aprendendo, fui melhorando e fui crescendo nas empresas. Até o dia que eu cheguei numa oportunidade que falaram assim, pô, a gente quer que você seja o nosso sócio. E aí eu fui, subindo na carreira cada vez mais. Então essa foi um pouco da história da minha vida, sabe? Porra, é incrível, cara. Precisa até anotar um insight aqui, Igor. Vai pensando numa pergunta eu não quero perder aqui, não. O profissional de TI talvez tenha sido o primeiro, nos tempos modernos, que mostrou que existe autodidatismo, né? De uma maneira mais forte mesmo. A maioria dos profissionais de TI, na realidade, aprenderam alguma linguagem de programação sozinho, fuçando. Verdade. Você acha que esse é o futuro para a educação? As pessoas se tornarem mais autodidatas? Ainda mais com a quantidade de informação que a gente tem hoje disponível através da internet? Pergunta interessante, assim. Eu sempre pergunto sobre como as pessoas gostam de aprender, sabe? Isso é uma característica muito importante para mim, como contratante, né? Na Clivo, eu sempre vou perguntar para você como você gosta de estudar, né? A Bruna está aqui, eu perguntei para ela quando ela veio trabalhar comigo, Bruna, como você gosta de estudar? O que você está estudando agora? Incrível. Porque eu quero entender, de fato, como cada um aprende. E eu já transicionei muito para diversos tipos de aprendizado na minha vida, né? E uma conclusão que eu acabei chegando é que não dá para você depender somente de um professor te ensinar alguma coisa.
aquilo ali é uma das formas de você estudar. Você tem que ter um complemento. Um complemento que você entenda qual que é a melhor forma de você aprender. Sim. Né? Hoje vocês disponibilizam cursos aqui, tem diversas formas de você aprender. Pô, tem um grupo que você participa, tem tudo. Tem várias características. Mas como é que você vai fazer para absorver 100% daquilo ali? Como é que você vai fazer para praticar, para fazer os exercícios? Isso, para mim, sempre foi muito fundamental. Sensacional. As pessoas falam assim, pô, você quer aprender um negócio? Ensine. Eu nunca acreditei nisso. Porque, cara, de onde saiu isso? Qual é o embasamento disso? Mas, naturalmente, eu comecei a observar que eu sempre fui muito animado pelas coisas que eu aprendia. Então, quando eu estou numa roda de conversa, aí começa um assunto, um começa a falar um negócio, outro. Daqui a pouco, eu estou falando sobre algo que eu estava lendo ontem. E aí eu comecei a perceber que eu sou um contador de histórias que as pessoas, às vezes, gostam de ouvir. E são histórias sobre as coisas que eu aprendo. Então, de fato, eu testei na prática. Quando você ensina ou quando você coloca para fora de alguma forma, aquilo ali começa a ficar dentro da sua cabeça. E não é muito diferente de quando eu vou dar uma aula, de quando eu vou dar uma palestra. Eu tive que dar aquela palestra 30 vezes no meu quarto, olhando para a parede. Depois que eu fiz isso 30 vezes, eu chego na frente de uma plateia para 5, 10 mil pessoas e eu faço muito bem. Por quê? Porque entrou dentro do meu subconsciente, né? Internalizou, fica muito mais fluido. Então, eu acho que a gente precisa ter um entendimento de que se a gente quer evoluir na nossa vida pessoal, profissional, intelectual e, cara, autoconhecimento, a gente precisa estudar continuamente. Esse negócio que o pessoal fala de lifelong learning, né? Que é, cara, precisamos estudar pro resto da nossa vida, cara. Eu acredito demais nisso. A gente precisa ter metas que nos façam ter essa energia e disciplina de todo dia fazer um pouquinho. Todo dia fazer um pouquinho. Chega um dia você não pensa mais. É isso. Se torna automático. Né? Esse é o nosso Exatamente. conceito principal aqui. E a gente está em algumas transições. Aí vou falar um pouco de tecnologia, mas tem a ver até com empreendedorismo. Tá, algumas evoluções aí de tecnologia, né? Nesse momento se falando da Web 3.0, ao mesmo tempo se falando do metaverso. Como é que você tem enxergado isso? O que você tem? Qual a sua percepção sobre esses assuntos? Cara, a internet hoje, ela é uma internet onde a gente depende de um ponto central para todo mundo acessar. Então, imagina que nós somos um escritório, que todo mundo que quer acessar a nossa página tem que vir até o nosso escritório, pegar a página, baixar para o computador dele e acessar. Isso tem um grande problema, porque isso acaba ferindo alguns direitos fundamentais das pessoas. Então, no mundo da internet, a gente sempre foi muito a favor da liberdade. Então, quando alguém tenta fazer algum movimento, como, por exemplo, o Napster fez... O Napster fez uma revolução no mundo da música. Contra a lei, tá? O que eles faziam ali... Eles não pagavam direito, né? O que eles fizeram ali foi um software que permitia, que facilitava você compartilhar as músicas do seu computador. Então, o que eles faziam, de fato, na prática não era legal, era só um software. Mas quem colocava as músicas para compartilhar era legal. Então, você estava promovendo um crime ali, né? Sim. Você estava facilitando que um crime fosse cometido. Mas vamos deixar isso de lado e vamos olhar a consequência que isso aconteceu. Ele pressionou de tal forma a indústria da música que fez com que ela fosse repensada por completo. E permitiu que empresas como o Spotify tomassem a proporção que tomou. E hoje a gente consegue escutar qualquer tipo de música a qualquer momento por conta disso, deste movimento. E isso só foi possível porque naquela época a gente não conseguia interromper este movimento tão facilmente. Você não tinha mecanismos legais de falar assim, ó, isso tem que cessar agora. Não era tão simples. Isso, a mesma coisa aconteceu com o Pirate Bay, que tentava fazer com que você disponibilizasse produtos digitais e sendo eles legais ou ilegais, tá? Então, começou a nascer o conceito do peer-to-peer. O que é o peer-to-peer? Ao invés de eu ter um ponto central, aquele escritório lá que eu vou buscar, a minha página ela pode estar espalhada pelo mundo, por diversos lugares. Isso nasceu aí. Este foi o primeiro momento, o torrent foi um dos primeiros momentos que em escala
a gente conseguiu distribuir as coisas. Por isso que quase ninguém conseguia tirar o Pirate Bay do ar, porque ele era distribuído. Ele estava em vários lugares. Esse conceito foi aplicado em diversas outras tecnologias. O blockchain é um conceito distribuído. É um protocolo que hoje serve para você ter uma moeda virtual, que não é absolutamente nada, é somente um certificado digital, é um arquivo. Cara, para as pessoas entenderem hoje, é um arquivo que você tem, o Bitcoin, ele é um arquivo. Só que ele tem um sistema de segurança que permite fazer com que aquilo seja só seu, que só você consegue ter acesso, a não ser que você compartilhe com alguém. Então, esse conceito de distribuir mudou demais o jogo. Porque hoje, se alguém quiser parar o Bitcoin, não consegue. Não tem como parar o Bitcoin. O Bitcoin está distribuído pela internet inteira. E aí, em cima desse conceito, nasce a Web 3.0, que você começa a ter os NFTs, que são os tokens digitais, que servem para você pegar qualquer ativo digital e precificar ele. E você começa a ter o metaverso, que é uma ideia antiga, não é uma ideia nova. O Eric Ries, que é o cara que escreveu o Lean Startup, ele tinha uma startup disso, não deu certo. E existiu o Second Life, que também não deu certo. Eu acredito que é o futuro. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia, porque eu não sei se é o futuro nos próximos 6 meses. Eu acredito que pode ser nos próximos anos. Porque quem teve a experiência de colocar aquele óculos ali, sabe que não é das experiências mais confortáveis que tem no mundo. Você não consegue ficar com aquilo ali por muito tempo. Hoje é mais fácil você ficar no Zoom 8 horas por dia do que você colocar aquela máscara e ficar 8 horas. Ela pesa, ela cansa a vista. Então, eu acho que a tecnologia ainda tem que evoluir. É o futuro. Eu acho que isso vai mudar o jogo por completo. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco moderado nos nossos entendimentos, porque isso vai levar tempo. Agora, criptomoeda, jogo virado. Isso não tem como voltar atrás. NFT tem muita emoção em cima disso. Quando as pessoas estão pagando aí 20 milhões de dólares, centenas de milhões de dólares por um ativo digital, eu acho que isso daí é pura emoção. Não faz o menor sentido. Mas faz sentido quando você está num jogo que é grátis, tipo League of Legends, que já foi o maior jogo do mundo, e ele quer te vender uma camiseta diferente porque você quer diferenciar o seu jogador. E aí você quer colocar uma camiseta da Gucci. É uma marca. Você tem que pagar pela marca da Gucci. Sim. Então, se você quer ficar legal digitalmente, tem valor alguma coisa lá dentro. Agora, eu não sei se tem valor para você comprar um iate de centenas de milhões de dólares. Isso eu tenho um pouco de dúvida, sabe? Talvez com a entrada do... Por exemplo, o Neymar recentemente comprou aí um NFT de um desenho e tal, não sei o que lá. Talvez esses caras comecem a fazer esses caras movimentando, começa a gerar pra massa opa, o que é isso? Será que eu tenho que comprar isso também? Ou tá muita viagem, né? Mas começa a movimentar nesse O Neymar sentido. Se tornou patrocinado da Crypto.com. Tá vendo? Então, A cripto... Só aqui soltou o microfone. Soltou? Só pra gente... Foi mal, deve ter sido eu, né? Imagina. Vamos ver, ele tá meio frágil aqui na conexão. Tranquilo. Volta. Só essa pergunta, por favor, deixa eu só listar. Bom demais. Tá doido. Pode falar por gentileza? Alô, teste 1, 2. Perfeito. Só aproxime um pouquinho de você. Alô, teste 1. Perfeito. Pode continuar. Então você acha que, por exemplo, o cara que nem o Neymar, o Neymar e teve um outro cara também, outro jogador de futebol, sei lá, não lembro quem foi, que compraram lá um NFT X lá de um desenho. Mas você acha que isso daí vai popularizar, ajudar mais a popularizar esse conceito? Eu acho que com certeza. Eu acho que quanto mais gente entra nesse mundo, mais as coisas vai tornando escassez, né? O que as pessoas não conseguem entender ainda é que esse ativo digital, eu consigo identificar quem que é o verdadeiro dono desse ativo. Mas eu posso ter uma cópia. Então as pessoas dão um nó na cabeça. Como assim? O Neymar pagou... Na verdade, não pagou, né? Ele ganhou. Ele ganhou aqueles NFTs que valem uma fortuna, né? Acho que somando, acho que dá 1,5 milhão de dólares, alguma coisa assim. Alguém pode ter aquilo ali. Então, assim, qual que é a diferença entre o que ele tem e ser o verdadeiro dono ter do que eu ter, né? É aí que dá um nó na cabeça das pessoas. Isso talvez não esteja tão óbvio hoje, mas na hora que isso começar a ficar evidenciado do que é original versus o que é falsificado,
Hoje, se você tá com um Rolex e a pessoa olha e fala, caramba, um Rolex. Mas se aparece aqui um Rolex falso, ele perde todo o valor. E isso também possivelmente acontecerá no metaverso. Onde você vai ver, pô, a pessoa está tentando usar um negócio da Gucci. Cara, não pode. A Gucci vai perceber na hora. Assim como você não pode usar uma música no YouTube, que o YouTube percebe na hora. Então esse tipo de coisa vai começar a ter um valor diferente. Agora eu não sei o quanto que vai ser esse valor. Porque eu acho que esses valores ainda estão muito exagerados, sabe? Eu acho que pode chegar a milhares, não milhões, milhares de dólares com certeza. Mas esses absurdos, cara, eu acho que dificilmente vai ter algo que justifique essas coisas se valorizarem ao longo do tempo, sabe? Porque vai ter muita novidade. O ativo digital ele é infinito. Infinito. Muito legal. Marcelão, falando em futurismo, tendência futura, o que você acha que é o futuro da educação, da saúde? Tem relação com isso que você está falando? Cara, eu acho que cada vez mais a tecnologia ela pode facilitar o aprendizado. Porque tem muitas vezes que a gente fala sobre coisas muito abstratas, né? E o abstrato ele fica muito difícil. Então, por que a gente passou a usar a lousa? Porque, cara, a lousa é um recurso que te permite entender mais. Como é que eu passo a entender melhor quando eu estou fazendo com um cirurgião? Uma vez, recentemente, teve um aluno lá que ele, no G4 que ele comercializava cadáveres frescos. Putz. Por quê? Para os alunos irem lá estudar. Cara, você sabe a complexidade de eu trazer um cadáver seco para o Brasil, fresco, para você poder, de fato, praticar e estudar? E convenhamos, cara, assim, eu não sou médico, eu nunca fiz isso, não deve ser a coisa mais confortável do mundo você fazer isso. Fundamental para o aprendizado. Mas se eu pudesse ter exatamente essa mesma experiência de toque digitalmente, e se isso fosse mais acessível para milhares de pessoas, ao invés só daquela pessoa que é um grupo beneficiado que teve acesso àquilo. Então, eu acho que a educação ela vai ter que evoluir tecnologicamente para permitir que a experiência ela seja mais próxima do real possível, em ambiente de prática, sabe? Então, programação hoje, cara. Programação é um negócio ultra complexo de se fazer. Para as pessoas entenderem como, de fato, um computador funciona, não é algo simples. Leva tempo. Mas se você tiver recursos que te permitam praticar, simular como é que se faz um hardware, entender na prática como é que um registrador conversa com um circuito eletrônico, cara, isso muda o jogo, porque vira as chavinhas. E quando você entende uma fundação de qualquer coisa, tudo a partir dali começa a fazer mais sentido, sabe? Então, acho que a evolução tecnológica, ela suporta não só a educação, como praticamente todos os negócios. E tudo leva tempo, né? Sim. E acaba, não tem fim, né? Esse tipo de coisa acaba não tendo fim. Educação em saúde, você acha que a gente vai chegar num ponto recente, em breve, que o cara vai ter essa experiência de toque mesmo, a gente dando uma aula aqui em São Paulo, o cara estando lá no Japão... Como que ele vai ter essa sensação de toque em medicina, por exemplo? Cara, eu tenho visto algumas experiências que estão se aproximando disso. Não vi nada nesse tipo ainda funcionando. Então, cara, você tem que ter um equipamento que ele simule uma sensação. Então, eu não sei se vocês já viram o mundo da pornografia, estava tentando encontrar uma palavra melhor, ele evolui muito, né? E eles evoluíram de que forma? Eles pegam uma boneca, Sim. que tem uma boneca de um lado e uma boneca do outro, então você pode, com a sua namorada, dar um beijo nela à distância e sentir a boca dela, porque ela está colocando a boca dela num equipamento que simula a pressão do lado que você está. Esta mesma tecnologia está sendo aplicada para outro tipo de coisa, sabe? Então, quando a gente começa a pegar essas evoluções que nascem num lugar totalmente improvável e sendo aplicado numa outra indústria, muda o jogo. Verdade. Mas tudo isso precisa se tornar escalável, precisa ser viável financeiramente e no começo sempre leva tempo, né? E às vezes acaba morrendo porque, putz, cara, não foi viável financeiramente, né? Sim. Eu conversei com uma amiga recentemente, ela está com uma startup lá no Vale do Silício, não sei o que lá, e ela comenta que... a próxima leva, a próxima onda de techs que vão surgir vai ser justamente a de sexo, né? Sex tech, e provavelmente na sequência a de educação, EdTech. Você ouviu falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma... Não, cara. Tô por fora. Apesar de eu ter citado esse exemplo, eu tinha visto... Não, que você citou, eu lembrei. Eu tinha visto isso
num artigo que eu achei muito interessante, como que algumas indústrias improváveis acabam criando tecnologias que outras indústrias herdam, né? Mas esse segmento, eu sei que o segmento da pornografia em geral é um segmento enorme, tem um público gigantesco, né? Só que confesso que eu não sou um estudioso desse mercado, então eu não conheço muito. Mas a EdTech, cara, é o segmento que a gente sempre, até hoje, já tem, cara, mais de uma década que eu vejo os investimentos enormes nesse segmento. Aparecem novas oportunidades grandes de gente investindo muito dinheiro. Você fala, caramba, cara, tá nascendo possíveis unicórnios até hoje. Você vê o tamanho do negócio que é. Então, tem alguns segmentos que são muito bem beneficiados por terem muitas oportunidades. Fintech é uma outra, cara. Nos Estados Unidos, até hoje, startups surgindo, recebendo centenas de milhares de dólares de investimento, sabe? Legal. Só mais uma pergunta aí. Só para não perder essa onda da descentralização, né, da internet. Partindo desse conceito, que de repente a gente tem uma descentralização, né? Você acha que o Google, por exemplo, ele se sente ameaçado? Eu acho que ele pode se beneficiar disso. Eu acho que a gente ainda não desenvolveu a tecnologia que permita esse volume de dados distribuído. Então, hoje, quando você pega um data center do Google, ele tem, cara, muito servidor. E é muito servidor num ambiente... O que mais custa num data center hoje é você manter ele. E custa caro manter por conta da temperatura. Então, normalmente, os data centers são em locais muito frios. Você não precisa gastar dinheiro com ar-condicionado. Você gasta dinheiro com o quê? Com um ventilador, que transpõe o ar do ambiente exterior para dentro, né? Então, ainda não existe tecnologia que eu permita distribuir conteúdo massivo pelo mundo. Então, se alguém quiser ir lá, cara, desconecta os data centers do Google, que ele deve ter alguns espalhados pelo mundo, e aí, cara, ele para de funcionar. O Bitcoin, ele transaciona muito volume de dados. Na hora que você pega hoje, para você conseguir validar o token, você precisa baixar muitos gigabytes de informação. Mas quando você pega o Google, ele tem quase todas as informações do mundo. Eu nem sei qual o tipo de nomenclatura para metrificar essa quantidade de dados, sabe? Então, eu acho que a tecnologia ela ainda tem que evoluir para esse tipo de coisa, sabe? Mas eu acho que ele tem os melhores engenheiros possíveis para pensarem nesse tipo de coisa e para viabilizar que isso aconteça. Legal. É uma revolução em cima da revolução que já tem, sabe? Muito legal. Marcelão, a gente quando está empreendendo, a gente tende a olhar para o nosso segmento, né? Você falou em algum momento de pegar insights de outros segmentos. Qual que é a importância disso? Cara, eu acho que a gente não pode ficar alienado, né? Existe um conceito do segmento militar que chama-se OODA Loop. OODA Loop. Ele é uma técnica de treinamento para quem é do serviço militar. Isso foi criado na Força Aérea Americana. E ele significa que você precisa observar, se orientar, decidir e agir em uma situação de combate. Em uma situação de combate significa que você está em uma relação onde você corre risco de vida. Morte, né? Exatamente. E para pensar se os negócios não são assim também. A gente precisa estar o tempo inteiro observando, se orientando, decidindo e agindo. Então, exemplo, Netflix. Ele nasceu como uma empresa que distribuía DVDs pelos Estados Unidos. Em algum momento, eles precisaram observar onde eles se encontravam, se orientaram, a internet está vindo. Precisamos tomar uma decisão. Que decisão? Precisamos entrar na internet. Isso é uma ameaça ao nosso negócio? Pode nos matar, sim ou não? Entenderam que sim, tomaram uma decisão. E olha que engraçado, a decisão ela é desacoplada da ação. Porque decidir é uma coisa e muitas empresas morrem porque elas não decidem. E depois você precisa agir. Você precisa criar uma Netflix digital e fazer com que ela reinvente o seu negócio. A Netflix, ela fez o OODA Loop naquele momento. Se ela não tivesse feito, ela teria morrido. Mais uma, né? Então, o OODA Loop, ele serve para a guerra, mas ele serve para as nossas vidas. Ele serve para os nossos negócios.
E se a gente não faz esse tipo de coisa o tempo inteiro, a gente morre. Então, se orientar e entender o que está acontecendo, olhar para outros segmentos e entender como isso afeta você, é pré-requisito para você ter uma persistência no longo prazo, né? Porra, incrível. Meu pai, ele tinha... Lembrei da história da minha família. O meu pai, ele tinha uma empresa de revelação de fotografia, há muitos anos atrás, e ele sempre lia uma revistinha lá e falava, pô, filho, vai chegar o digital. Ele sabia que ia chegar o negócio, assim. Só que nada fez... Enfim, que faliu, quebrou. É muito difícil, né, cara? É muito difícil. Conseguiu se reerguer com relação a isso. Ainda mais naquela época, né? Hoje, porque assim, hoje você, por exemplo, vamos pegar, você olha lá e fala, nossa, metaverso. Vamos pegar esse exemplo. Ninguém sabe o que é ainda, Direito, até 99% não sabe, né? 1% que... E aí fica aquele, pô, vai chegar, como você falou, um negócio para anos, mas só que o anos, ele bate muito rápido na porta, né? Então, se você não começar agora a olhar e falar, bom, deixa eu ver. É ou não é uma tendência, mas começar a se preparar com alguma coisa, quando chegar, já era. Exatamente. É muito rápido hoje, né, Marcelo? O Jim Collins escreveu um livro que fala exatamente isso. Sim. Que ele começa a estudar algumas empresas muito grandes que eventualmente caíram. O livro chama-se Como os Gigantes Caem. Sim. Então ele juntou esse estudo de muitas empresas muito grandes e começou a perceber alguns padrões. E um dos padrões que ele percebeu é que quando essa empresa ela é líder de mercado, você começa a criar uma arrogância. Você começa a criar uma arrogância que você é o maior, você é o melhor, e não importa o que aconteça, ninguém vai conseguir te derrubar. E olha como é irônico, né? Eu fui para a Finlândia pouco antes da Nokia cair. Eu fui chamado para trabalhar na Nokia. Eu fui para a Finlândia. Eu fui conhecer a empresa para decidir se eu queria morar e trabalhar lá. Interessante. Antes, eu entrei no mercado de capitais para verificar qual que era o valuation da Nokia. Ela valia aproximadamente 87 bilhões de euros naquela época. E eu falei, caramba, naquela época, cara, 87 bilhões de euros era um negócio assim surreal de gigantesco, né? Não aceitei. E pouquíssimo tempo depois, a Nokia foi à ruína. Então, não é trivial você fazer essa transição, sabe? Não é tão simples você perceber que o mercado está mudando. Porque se você perguntar assim, poxa, a Nokia não estava fazendo nada? Ela estava. Ela tinha prédios inteiros de empresas desenvolvendo um celular que era 100% toque. E mesmo assim não deu certo. Então existe uma velocidade que é inerente ao nosso tempo que fez o jogo mudar de uma forma, cara, que a gente não está acostumado. Seu pai não estava acostumado a perceber que as coisas mudariam tão rápido. Quem imaginaria que uma empresa como a Nokia, que valia quase 90 bilhões de euros, poderia quebrar em praticamente 2 anos? Não faz qualquer sentido na cabeça de uma pessoa alguns anos atrás. Hoje faz. Hoje a gente sabe que essa história muda e muda muito rápido, né? Foda. E qual que é a sacada? Por exemplo, vamos lá, vou pegar um exemplo. Um exemplo bem forte, né? Porque aí fica mais fácil. O que faz a Apple ser a Apple ainda hoje, depois de tantos anos? Qual da sua... O que o cara... Difícil análise, né? Mas assim, o que eu aprendi que muda muito o jogo? O que muda muito o jogo é você ter um time incrível. Quando você tem um time incrível e as pessoas acham que, mais do mesmo, cara, não é. As pessoas não conseguem entender como que se contrata um time incrível. Quantas pessoas eu conheço que falam, eu tinha uma vaga aberta, levei um tempão para contratar e eu cansei e contratei uma pessoa qualquer. Isso é o começo do erro. O Google, o Facebook, a Amazon e todas essas empresas incríveis, o Nubank, não contratam pessoas medianas. Não contratam. Não entra. A vaga fica aberta enquanto tiver uma pessoa que é boa o suficiente para tocar aquilo ali. É pior você trazer gente ruim do que não contratar, sabe? Então não contrate. Contrate gente boa. É essa densidade de talentos, né? Densidade de talentos, diversidade, tudo isso muda muito o jogo. Segundo, você precisa ter método. Você precisa ter método de se organizar e você precisa ter uma cultura muito forte. O que é cultura? Eu digo cultura é o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Então, você está ali numa reunião com um cliente, o clima fica mais acalorado. Como é que o funcionário reage? Ele xinga?
ele se exalta, ele levanta da mesa, ele fica nervoso. Isso é parte da cultura. E cultura se torna tudo aquilo que a gente repete. Então, se você repete o começo da sua empresa de um jeito que não é escalável, que contrata gente ruim, que as pessoas não sabem se organizar, que as reuniões duram 2 horas, que as pessoas se atrasam para a reunião, que ninguém anota o que foi falado, que você não acumula conhecimento. Cara, a sua empresa vai ser assim do começo ao fim. Você não vai conseguir criar uma empresa incrível. Agora, se você traz gente boa, se você estabelece bons processos, se você cria rituais, quando uma pessoa entra, ela começa a viver aquilo desde o primeiro dia. E aquilo já se torna hábito dela nas primeiras semanas. E ela não foge da cultura da empresa. Então, essas empresas conseguem fazer isso muito bem. Elas são máquinas de fazer você absorver uma cultura muito rápido. Por isso que criar empresa nova é muito difícil, porque você precisa criar isso do absoluto zero. Quando isso já está incorporado, a pessoa ela entra no moedor de carne e daqui a pouco ela virou um hamburguinho ali, que é um hamburguinho com a cara da empresa. Então é muito mais... É incrível, cara. É difícil fazer isso, mas essas empresas fizeram isso muito bem. E isso muda o jogo. Agora, por que elas conseguiram e os outros não conseguiram? Cara, aí tem um monte de fatores envolvidos que é super difícil de entender, né? É difícil. Mas quer dizer o seguinte, na realidade, a empresa nasce de dentro para fora sempre, né? Não é que assim, por mais que a Apple lá, quando o cara desenvolveu lá o iPhone, ele teve uma sacada, né? Que você falou para matar a Nokia. Quando começou a morrer a Nokia, quando começou até o smartphone, que foi uma coisa do criador da Nokia, da Apple. Não foi isso que fez esse perpetuário. Na realidade, foi isso, mas que por dentro tinha um time incrível, que tinha um DNA muito forte de inovação, o que quer que seja que tenha dentro da Apple, e que isso se perpetua até hoje. É isso. Porque o cara morreu, né? E você precisa ter um negócio que é muito importante, que é o seguinte: meu sócio, o André Sá, ele fala o seguinte: você vai investir num negócio, você precisa se preocupar com algumas coisas. Quando o Steve Jobs decidiu investir em um negócio, ele certamente se preocupou com essas coisas. O primeiro é o seguinte: quando você vai investir em algo, você precisa escolher muito bem um ativo. Onde eu vou botar meu dinheiro? Eu vou botar o dinheiro em criar um celular. Então, você está investindo dinheiro neste ativo, que é o celular. Qual o tamanho do mercado dele, cara? Qual o potencial de crescimento e assim por diante. O segundo fator que é muito importante é o momento. Se você erra o momento, você morre. Então, se eu decidisse inventar um tablet antes do momento de tablet, não vai dar certo. Isso aconteceu. Era o Newton na época. Então, eles foram muito inovadores. Mas eles foram antes do tempo. Aquilo ali não deu certo naquele momento. Então, se você erra o ativo ou você erra o tempo, não adianta você ter um time incrível. Ele não vai performar. Então, eu acho que a Apple, naquele momento, ela teve a união de muitos fatores incríveis. Ele teve a união de ter um time incrível, super talentoso, investir em um ativo que era o ativo que o mundo inteiro estava querendo, no momento perfeito. Quando você tem os astros se alinhando, cara, você consegue resolver um problema gigantesco. Legal. Onde você tem a faca e o queijo. A faca e o queijo na mão, para você fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Oh, incrível. Marcelo, como que você estuda? Você falou que pergunta para as pessoas que vão trabalhar com você como elas estudam. Como que você estuda? Cara, eu gosto de estudar primariamente através de livros. É rotineiro, assim, faz parte da minha rotina. Todos os dias eu leio um pouco, às vezes múltiplas vezes por dia. Quando eu quero aprender algo muito mais complexo, eu aprendi ano passado por livro, hoje eu começo por videoaulas. Então eu gosto dessas plataformas online que tem cursos, então eu entro lá e começo a estudar uma linguagem de programação mais complexa. Porque, cara, você tem a força da comunidade, que faz perguntas as mesmas que você, então você já responde lá. Então, eu acho que, para mim, se tornou muito mais fácil aprender e rápido através de um curso online do que simplesmente ler um livro, tá? Esses dois fatores é assim que eu uso primariamente no meu dia. Eu gosto de estudar coisas diferentes. Então, cara, eu gosto de estudar filosofia, porque me ajuda a pensar. Eu gosto de estudar autoconhecimento, que me ajuda a ter uma postura diferente perante a vida. E isso vai te ajudando, cara, a ser uma pessoa mais simples, menos arrogante, com os defeitos que nós temos, sabe, mais humilde. Uma vez que você
entende que você é muito foda, muito bom, cara, é o momento que você para de estudar, é o momento que você começa a achar que você é muita coisa e a gente não é nada. Porque na hora que você começa a olhar para o universo, cara, você sabe quantos milhares de anos tem o universo? Você sabe o que significa sua vida perante o universo? Não significa nada. Você passar 100 anos aqui não significa nada. Você não vai fazer uma mudança tão significativa assim para o universo. Então, cara, seja mais humilde. Seja mais humilde, sabe? Entenda que você aqui é parte de um todo. O todo é muito mais importante do que você, sabe? Então, quando eu vejo gente que começa a crescer demais e tal, cara, eu olho para dentro e falo, caramba, cara, o que dessa pessoa que eu tô vendo aqui tem dentro de mim? Onde que eu posso melhorar um pouquinho mais? Porque, de novo, a minha cabeça é, viemos aqui para evoluir alguma coisa. Então, eu sempre estou procurando onde evoluir, sabe? E eu acho que o alinhamento dessas coisas que eu estudo acaba me ajudando cada vez mais com os estudos em geral. Porque eu começo a ter percepções diferentes sobre aquilo ali. Eu começo a valorizar o que eu estudo de formas diferentes, de coisas que eu não valorizava no passado e hoje eu valorizo mais, sabe? Muito legal. E você já tomou muito tombo até chegar nesse perfil que você tem hoje? Tipo, você já foi arrogante, sei lá? Tipo... Já, pra caramba. Cara, assim, quando você começa a estudar autoconhecimento, como você começa a, de fato, fazer as práticas que te dão autoconhecimento, você começa a ter uma clareza, cara, que todos nós somos arrogantes, todos nós temos ego inflado, todos nós somos vaidosos. O que você precisa saber é como perceber isso. Isso é uma luta eterna. É uma luta constante, é pro resto da vida. Tem gente que tem um pouco mais, tem gente que tem um pouco menos. Tem gente que percebe de um jeito diferente, tem gente que é cego. Então, cara, certamente eu sou cego em um monte de coisas e teve outras coisas que eu já fui cego e eu não sou mais. E eu não admirava o jeito que eu era e eu evoluí, sabe? Então, cara, é um processo. O autoconhecimento é um processo e é um ato de humildade, porque você só descobre o quão limitado você era, sabe? Você vai olhando e vai falando, caramba, como eu era limitado. Como eu não enxergava isso. Como eu não percebia isso. Como eu ainda tenho esses hábitos que eu tenho muita dificuldade de mudar, sabe? Então, cara, isso daí é uma loucura, sabe? Muito bacana. E, cara, qual que é a motivação hoje pra você compartilhar coisas que você aprendeu? Tem aquela coisa, tipo, nossa, aquela necessidade de compartilhar? Ou, além disso, tem o posicionamento da marca pessoal, que ajuda na marca profissional, enfim? Cara, eu acho que eu nunca entendi isso direito, eu acho que isso foi nascendo gradativamente, sabe? Como uma necessidade pessoal, porque no começo da minha carreira, eu larguei a faculdade e falei, cara, eu vou ser empreendedor, eu não vou me formar. Então, eu abandonei a faculdade de ciência da computação no meio. Mais tarde eu me formei, incentivado pela Renata, que já veio aqui conversar com vocês, e acabei me formando. Mas, cara, quando eu comecei a me encontrar como autodidata, eu percebi que eu precisava organizar minhas ideias. E eu organizava minhas ideias escrevendo. Então, eu criei o hábito de escrever. E eu escrevia muito mal. E aí, cara, como eu era muito tecnológico, eu falei, cara, vou criar um blog. Numa época que nem existia blog. E eu comecei a escrever. E os meus amigos começaram a gostar. E eu escrevia, cara, um dia a gente ia surfar e eu escrevia. Como tinha sido o surf, como tinha sido legal, que uma hora a gente viu uma tartaruga e uma hora choveu e criou um... Eu escrevia sobre essas coisas com muito erro. Então, minha mãe veio falar, meu Deus, pelo amor de Deus, para de escrever, que você está fazendo tudo errado, olha aqui, tá errado, errado. Então, isso me deu mais motivação de aprender a escrever mais. E aí, eu comecei a perceber que eu aprendia produzindo conteúdo. Isso, cara, meio que virou um hábito. E depois de um tempo, você começa a ver que o fato de você produzir conteúdo ajuda e muito outras pessoas. E isso meio que se tornou um prazer, assim, sabe? Hoje, gerar conteúdo para mim é uma forma de me relacionar com uma série de pessoas, é uma forma de eu aprender. Então, cara, eu tô aqui, eu tô aprendendo pra caramba. A gente já sentou aqui, já aprendi um monte de coisas, já conheci sobre a empresa de vocês, já conheci sobre o segmento que vocês estão. E o podcast, idem. E no Instagram, quando eu compartilho coisas polêmicas, cara, no fim das contas, eu tô vendo quem concorda comigo e quem não concorda comigo. E por que não concorda? E qual que é a ideia daquela pessoa? Então, o fato de você produzir conteúdo é também um ato de você aprender. Porque você está vendo os feedbacks das pessoas, sabe? Então, isso, cara, para mim, acabou se tornando, assim, uma outra fonte de aprendizado, sabe?
Porra, muito legal. Cara, você falou que estuda filosofia, autoconhecimento, sabe? Eu também gosto dessas áreas, espiritualidade e tal. Só que eu percebo que às vezes a galera tem um pouco de... Empreendedor mesmo, tem um pouco de, sei lá, preconceito. Fala, pô, tá ajuda barata. Você percebe isso ou não? O que você acha disso? Cara, Quem olha com preconceito esse tipo de conhecimento? cara, toda vez que eu vejo algum tipo de rejeição, assim, por parte de alguém, alguma crítica, eu tento entender o que exatamente essa pessoa está querendo me dizer, sabe? Porque muitas vezes, quando você começa a mudar seus hábitos, as pessoas te criticam porque elas querem o antigo Marcelo. Então, por exemplo, a Renata, ela virou fisiculturista. E eu que incentivei ela a se tornar fisiculturista profissional. Um dia ela queria competir. Eu falei, por que você não compete? Ela se assustou. Ela falou, como assim? Por quê? Ela sempre foi rejeitada no passado. Então, quando eu incentivei ela ficou surpresa. Ou seja, existe um preconceito enorme. Sim. Aí ela virou fisiculturista. Aí ela começou a ter sucesso. O que o fisiculturista faz? Ele é ultradisciplinado. Ele treina todos os dias. Ele se alimenta impecavelmente. Ele não bebe. Ele não foge da dieta. Então, as pessoas que viviam com a Renata, que tomavam cerveja, fumavam cigarro e saíam para balada, sentiram falta da Renata. E aí, o que acontece? As pessoas começam a criticar. Pô, você tá chata. Você não sai mais com a gente. Você nunca mais fez aquele almoço lá no McDonald's que a gente estava acostumado a fazer. Então, se você para olhar esse tipo de crítica, você tem que comparar, cara. Essa crítica, ela vai me ajudar ou vai me piorar? Nesse caso, ela vai te piorar, porque o meu sonho já desvinculou da realidade das pessoas. E se você parar para perceber, as pessoas, elas gostam muito de seguir. As pessoas têm muito medo de fazer coisas diferentes. Então, quando você destoa um pouquinho do padrão, as pessoas já ficam com medo e começam a te criticar. Pô, pra que você está fazendo isso? Por que você está indo trabalhar de patinete? Pô, isso é perigoso. Daqui a pouco tá todo mundo andando de patinete. Por que você está fazendo dieta? Daqui a pouco tá todo mundo fazendo dieta. Então, eu gosto de entender o porquê da crítica. Se é algo que faz sentido, eu absorvo, eu implemento, eu mudo, eu tento mudar meu hábito. Se é algo, cara, que eu vejo que é um padrão negativo da pessoa, que ela não tá percebendo, cara, eu agradeço, falo show, beleza, cara, e eu sigo minha vida, sabe? Porque a gente precisa entender que os amigos que a gente faz nessa vida, eles não são para sempre. Porque nós mudamos o tempo inteiro. E se você não estiver mudando, é um problema. E se você está se provocando, se incentivando, criando uma disciplina interna para você ser uma pessoa diferente todos os dias, você tem que estar disposto a perder as pessoas que você ama. Porque elas não vão entender o seu movimento. E tá tudo bem, porque você vai ganhar novos amigos, pessoas tão incríveis como você teve no passado, que vão te amar tanto, se não mais, do que te amaram no passado. Então tá tudo certo, sabe? Muito bom. Porra, incrível. E aí, Gugu? Cara, puta, sensacional. Puta bate-papo. Cara, deixa eu só te pedir uma última explicação pra galera aí. Você poderia dar alguma dica? Eu sei que é pouco tempo, mas enfim, alguma recomendação para os nossos alunos? Eles às vezes não se enxergam como empreendedores, né? Mas são. Alguma dica para eles se enxergarem dessa forma? Como eles administrarem a vida deles como empresa? Enfim, você conseguiria dar uma dica rápida? Assim? Acho que a gente fala um pouco assim sobre criar novos negócios, né? Eu acho que o que de fato muda o jogo para todo mundo é quando você começa a mudar a atmosfera que você vive, sabe? Você ter muita clareza para onde você quer ir e por que você quer ir. Porque o que, no fim das contas, muda o jogo da nossa vida é a prática diária daquilo que a gente quer buscar no futuro. É o sacrifício que eu faço hoje para a recompensa que eu vou ter no amanhã. O que me traz a motivação para fazer isso é o acúmulo do sacrifício. Porque não se engane achando que hoje, quando eu for treinar, eu vou olhar no espelho e vou falar, caraca, tô trincado. Caraca, sou o melhor boxeador do mundo. Caraca, isso não acontece. Então, no começo, você precisa ter muito sacrifício diário, consistente, para um dia você se olhar no espelho e falar, caramba, olha só como eu tô nadando agora. Antes eu mal conseguia boiar na piscina. Agora eu estou conseguindo atravessar a piscina de uma vez. Então, o sacrifício, aquela dor que você teve todos os dias, o medo de não conseguir e tantas
coisas negativas que permeavam no redor, ela te traz a motivação vem na hora que você tem uma pequena conquista. Então, o sacrifício acumulado traz pequenas conquistas que vão te levar para o sonho que você tem. Então, se concentrem no hábito. O hábito é a única coisa que muda o jogo. Você precisa saber para onde você está indo, por que você está indo, e você precisa ter o hábito de persistir e de continuar cada vez mais. É isso que vai fazer você chegar aonde você quiser. Porque você vai descobrir o que você precisa estudar, com quem você precisa estar, com quem você não precisa estar, o que você não pode mais fazer. E é este aprendizado diário que vai te levar em direção ao seu sonho. Então, a minha vida inteira, eu tive este comportamento. Porque eu fui atleta profissional de natação e o fato de eu ter sido atleta profissional de natação, eu aprendi a fazer isso. O meu técnico falava, a gente no final do ano vai ter o campeonato sul-americano de natação. Cara, o recorde é 1 minuto e 2 segundos. Cara, aquilo ali já entrou. A minha meta é ir no Campeonato Brasileiro, ganhar o Campeonato Brasileiro e bater o recorde. O que eu preciso fazer para chegar lá? Cara, eu vou precisar seguir tudo que meu técnico está me falando. Eu vou precisar seguir tudo que minha nutricionista está me falando. E, cara, a partir dali, eu sou uma máquina. Eu não vou faltar um dia no treino. Eu vou ser a pessoa mais dedicada e eu vou fazer tudo o que eu preciso para chegar ali. Por que a gente não repete esse exato comportamento em tudo na nossa vida, em tudo que a gente quer? Eu incorporei isso, se tornou um hábito. Eu sou um atleta da vida real, sabe? Eu não sou mais um nadador. Cara, hoje eu faço esporte por brincadeira, por saúde, por achar que é importante na minha realidade. Mas, cara, todos os objetivos que eu estabeleço na minha vida, eu paro e penso com muita calma, cara. Eu não estabeleço objetivos que eu vou abandonar no meio. Eu não estabeleço objetivo que eu não tenho certeza absoluta que eu vou me dedicar no longo prazo. Porque eu aprendi que tudo que é realmente muito grande leva tempo para ser conquistado. E se leva tempo, eu preciso estar comprometido no longo prazo. Legal. Pô, incrível. Pô, Marcelo, obrigado. Valeu. Eu pagaria por esse papo, então obrigado. Obrigado por ter vindo de graça. Valeu, cara. Valeu, gente. Foi demais. Obrigado, valeu.